Começar uma reportagem de televisão com o paraíso visual facilita a missão do contador da história. A Casa dos Deuses, o altar das 7 cidades nos Açores, é quase sempre lugar de bruma. Bruma, nevoeiro espesso, poderia ser este o subtítulo da tormenta que aí vem. O imenso sol é a ironia do lugar. Sob o sol escondem-se mais 3 pecados capitais. O Hotel Monte Palace é hoje propriedade da Oitante, o veículo público que ficou com os ativos não financeiros do Banif, bons e maus. As imagens bastam para percebermos em qual das categorias devemos colocar o Monte Palace. O empresário que o comprou financiou-se no Banif. Custou, já muito rasgado por dentro e por fora, 2 milhões de euros. Um grupo árabe esteve quase a comprá-lo ao Banif por 380 mil euros, um sexto do valor do crédito. Ainda o Banif era Banif. Os árabes não compraram. O imóvel repousa agora numa imobiliária local, à venda por 1.550.000 euros. Não saiu por 380 mil euros, sairá por 1.550.000? O visionário promotor imobiliário que adquirira o hotel recorrera ao crédito fácil do banco de Horácio Roque, de onde, no calor dos anos 90, jorravam milhões para imobiliário. O empresário não pagou os 2 milhões e devolveu o imóvel. A dívida foi extinta. Foi um visionário? Julgo que ainda sou um visionário neste momento em setores de atividades diferentes, mas ainda me considero um visionário. Silvio Santos é hoje um viajante. Está momentaneamente em Portugal a organizar a Semana Cultural da Rússia. Percorre parcelas significativas do globo, da Rússia ao mundo lusófono, com largas paragens no novo membro da CPLP, a Guiné Equatorial. A entrada da Guiné Equatorial na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, formalizada em 2014, coincide no tempo com o anúncio de que 2 empresas públicas do país, liderado há mais de 3 décadas pelo ditador Teodoro Obiang, se preparavam para investir no Banif. A Guiné Equatorial aderiu à comunidade, mas o dinheiro de Obiang nunca chegou ao Banco Português. Quando Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente não executivo do Banif, utilizou todo o seu poder diplomático para fazer a ponte entre os cofres vazios do banco e o dinheiro de Obiang, sabia ao que ia. Fiz a diligência no sentido de apresentar o banco. Não havia nenhum apetite por um investimento num banco que não tinha ainda o plano de reestruturação aprovado e que estava numa economia sob resgate e com a intervenção da Troika. Está satisfeito com esta entrada na Língua Portuguesa? Sim. Estava a esperar que acontecesse agora? Sim. A adesão da ditadura de Teodoro Obiang à Comunidade de Países de Língua Portuguesa forçou a integração do português na lista de línguas oficiais. Como ninguém fala português no território, gerido há 3 décadas pelo mesmo homem, o novo negócio do empresário Silvio Santos tem tudo para prosperar. E então criámos um sistema de ensino internacional, multicultural e multilingüe. Está de novo a ser visionário? O mundo é redondo, continua a rodar e, como dizia, o homem sonha e o mundo pula e avança. O Monte Palace é apenas uma pequena parcela do sonho de Silvio Santos. Tudo somado, o empresário foi à banca buscar 130 milhões de euros. 100 milhões vieram diretamente do Banif. Ponta Delgada está carregada de sonhos de Silvio Santos, que se tornaram pesadelo para o banco de Horácio Roque. Os esqueletos de betão do promotor imobiliário passaram para o banco quando o crédito que os alimentava deixou de ser pago. A entrega extinguiu a dívida. Hoje são ativos não financeiros a cargo do veículo público Oitante e à espera de quem os compre por valores muito mais abaixo do montante emprestado. Quando olha para o processo todo
e olha para os 130 milhões e percebe que ele acaba por cair também diretamente no bolso dos contribuintes. Qual é a sua leitura sobre toda esta lógica? Esses 130 milhões não desapareceram. Portanto, os 130 milhões foram trocados pela entrega das propriedades. Não é uma troca direta. Hoje não é? poderemos fazer uma avaliação, dizer as propriedades agora não valem 130, valem apenas 80. Ou 50, ou 50. Ou 30. Talvez daqui a 10 anos valam 150. Contas visionárias. Se daqui a 10 anos as ideias de Silvio Santos derem fruto, será um outro visionário a lucrar. Com a resolução do Banif, o país assumiu de rajada os prejuízos. O património não financeiro do banco, que o Santander não quis, entrou nas contas da Oitante com um corte de 66% face ao valor da última avaliação, que por sua vez já refletia as desvalorizações de um mercado imobiliário em queda. Ou seja, quem comprar os esqueletos de Silvio Santos e de todos os visionários que se financiaram no Banif, irá comprá-los, na melhor das hipóteses, por 1/3 do valor do crédito. Bom negócio, de facto, só se for para quem compra. A empresa que contratou Maria Luísa Albuquerque como administradora não executiva é, entre muitas outras, especialista nestas lucrativas compras em pacote. Nos anos de ouro do dinheiro fácil, os bancos financiavam as ideias dos promotores imobiliários sem cuidarem se as mesmas seriam ou não concretizadas. A esse respeito, o Banif era especialmente flexível. Tinha uma política de concessão de crédito que não gostaria de qualificar, mas que se traduzia de facto numa carteira concentrada em meia dúzia de clientes, com uma elevadíssima exposição ao imobiliário e que não dispunha de sistemas e de procedimentos adequados àquilo que é exigível num banco. Toda a concessão de crédito se baseia num regulamento, que é um regulamento bem rígido. Joaquim Marques dos Santos era vice-presidente do Conselho de Administração do Banif, número 2 de Horácio Roque desde 1992 e presidente executivo desde 2000. Com a morte do comendador, Marques dos Santos subiu ao topo. Os auditores externos faziam uma verificação muito exaustiva de todo o processamento do banco. Este antigo funcionário especializou-se em criar ilusões de ótica, ou então os auditores internos e externos especializaram-se em fechar os olhos. Quando piscavam os alertas do incumprimento nas contas de grandes clientes, este funcionário era um dos que empurrava com a barriga. Existiam pessoas na informática do banco que tinham um acesso à base de dados do banco e entravam diretamente no fecheiro e manipulavam os dados. Manipulavam datas de início, datas de fim, taxas. O objetivo era colocar o crédito numa situação regular e não pagando os juros, o cliente não tinha possibilidades de o pagar, não se comunicava com Portugal que aquele cliente estava em cumprimento. Isto não só era benéfico para o próprio cliente, como era benéfico para o banco, porque o banco também o crédito numa situação destas tem um risco maior do que tinha anteriormente. Logo, aumentava o valor de imparidade que o banco teria que fazer. Nos anos em que o Banif de Roque e Marques dos Santos não parava de dar lucros, os grandes acionistas recolheram avultados dividendos. Com a resolução, apenas perderam parte do que antes tinham amealhado. Os montantes distribuídos pelos dividendos, eu agora estou a falar de memória, foram sempre montantes relativamente modestos face aos 40% dos lucros em média. Não foi tanto. Não se fez os cálculos. Só em 2012 é que o Banif registra os primeiros prejuízos. O número, de tão elevado, fez soar as campainhas. A extraordinária aritmética. 23 anos de lucro e 1 ano de perdas. Em 2012, o Banif só não faliu porque o Estado português lhe deitou a mão. Peço desculpa, mas o banco não estava falido. O Banif em 2012 era um banco muito, muito mau. O Banif era um banco péssimo, se posso dizer.
Era um banco que tinha tido uma estratégia completamente errada. Que nos anos anteriores, enquanto os restantes bancos estavam a diminuir de tamanho, o Banif mais do que tinha duplicado o seu tamanho. Era muito difícil que um banco que partia de uma situação tão má pudesse conseguir efetivamente sobreviver. A 22 de março de 2012, a administração do Banif é substituída. No topo, sem poderes executivos, a holding proprietária do banco, a Rentipar, coloca o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do PS, Luís Amado. Penso que não levará a mal se lhe perguntar porquê o Banif. Naturalmente não leva mal, Sra. Deputada, a pergunta é pertinente do meu ponto de vista. Eu próprio me interroguei várias vezes. Para o comando executivo do Banif é escolhido Jorge Tomé, que transita da Caixa Geral de Depósitos. Em 2012, considerando a situação de capital do banco, posição de liquidez totalmente desequilibrada e um banco com uma exploração operacional completamente deficitária, pergunto porque é que não foi resolvido. Em 2012, a banca portuguesa estava descapitalizada. O Banco Central Europeu era a boia de salvação da maioria. Mas a dependência que o Banif tinha do BCE era estratosférica. A exposição ao BCE era de 2,8 mil milhões de euros, como já referi. Qualquer banco, para funcionar normalmente, deve ter uma tesouraria disponível 10 vezes as reservas mínimas de caixa. O Banif tinha, na altura, uma vez. Para crescer num ambiente de grande concorrência, obviamente que nós provavelmente tivemos de correr mais riscos que um banco já consagrado no mercado. O Banif pagava aos depositantes, na altura, 3%. O banco, a dada altura, em alguns depósitos a prazo, pagava ligeiramente acima. A média do sistema era 1,8. Portanto, o Banif pagava praticamente o dobro que os outros bancos pagavam. Não muito, mas ligeiramente acima do mercado para garantir liquidez, porque o banco tinha necessidades de liquidez. À época, o Banif, mesmo dando lucros que observamos no primeiro episódio desta série, afundava-se numa tragédia em cadeia que ninguém detectou a tempo. As tais necessidades de liquidez assumidas pelo, à época, presidente do banco, têm basicamente 3 razões. Bom dia, comunidade! A primeira vem do outro lado do Atlântico, a operação da marca no Brasil. Correu bem no princípio, depois tornou-se um caso de polícia. Devo dizer que o Banif Brasil é um outro filme do terror que infelizmente, esta administração teve de gerir. Por força deste dossiê do Brasil, no período 2012 a 2015, registramos nas contas consolidadas do Grupo Banif 267 milhões de euros de perdas. Houve alguns problemas no Brasil, infelizmente. Para nós foi também uma surpresa, não é? Aos 267 milhões de euros de perda na operação do Brasil, identificados pela administração de Jorge Tomé, junta-se o ardiloso esquema dos empréstimos cruzados, que serviu para iludir o regulador e para abrir a torneira do crédito às empresas do grupo. Há um esquema e um cúmplice com as mesmas necessidades. O Banif, controlado pela família Roque, e o Banco Espírito Santo, controlado pela família Espírito Santo. O Banif não podia emprestar mais do que uma certa quantidade de dinheiro, limitada pelos rácios, à família Roque. Nem o Espírito Santo podia fazê-lo. Mas havia uma coisa que podia ser feito, que era o Banco Espírito Santo emprestar dinheiro à família Roque, em contrapartida do Banif emprestar dinheiro à família Espírito Santo. No Banif, a abertura da torneira do crédito às empresas do grupo atingiu um caudal de 195 milhões de euros, sem que as empresas ajudadas tivessem de dar, fosse o que fosse, por garantia. A terceira razão que ajudou a afundar o Banif foi a obsessão do banco pelo imobiliário. Não é caso único, mas num microbanco é mais uma tábua no caixão. Em 2012, o crédito em incumprimento no Banif rondava os 1.400 milhões de euros. A maior parcela estava relacionada com a aposta no imobiliário. Entre 2012 e 2015, o imobiliário deixou rasto nas contas do banco.
360 milhões de euros de perdas, entre desvalorizações e ajustamentos de valor e vendas. Ajustamentos, desvalorizações, eufemismos que entraram no léxico do empresário Silvio Santos. Financiou 100 milhões de ideias e de projetos no Banif. Ruíram. O banco ficou sem o dinheiro, mas recebeu em troca as ideias e os projetos. Eu não considero que exista um prejuízo. É uma transferência de propriedade. Silvio Santos acreditou que o turismo residencial seria o futuro dos Açores. Comprou solares que haveriam de ser centro de atração de segundas, terceiras habitações, destinadas sobretudo a ingleses e irlandeses. Associou à maquete o golfe. Em 2006, chegou a acordo com o governo regional e tomou conta da empresa Verde Golf, a entidade pública criada para explorar as diversas dimensões deste desporto. Este negócio é o único dos negócios de Silvio Santos com o Banif que ainda resiste. O financiamento, hoje já em 20 milhões de euros, está todavia em incumprimento. A conta é gerida pela Oitante, que ficou com tudo o que o Santander não quis. Nesta fase, Silvio Santos prepara um plano de recuperação do projeto para apresentar aos credores. Obviamente que este tipo de situações reproduzida várias vezes ou multiplicada várias vezes, certamente que poderá ter contribuído para a situação a que chegamos. Na perspectiva do governo regional, nós temos perfeito conhecimento daquilo que passamos e daquilo que tivemos também que ajudar a resolver. O maior investimento do Grupo Ciram foi, todavia, na ilha de Porto Santo, o Colombos Resort. A frente de mar, em estado selvagem, conquistou Silvio Santos, Góis Ferreira e Joaquim Coimbra. Os três sócios, através das holdings que lideravam, adquiriram 140 mil metros quadrados de terrenos privados numa linha de terra de 500 metros, paralela à costa. Conseguiram fazer aprovar na autarquia um plano de urbanização que abriu a porta à construção de hotéis, apartamentos turísticos, vilas de luxo, áreas de lazer e um casino. Financiaram-se no BCP 35 milhões, Banif 35 milhões, BPN 30 milhões. O projeto parou em 2009. A sociedade faliu. Os créditos não foram pagos. Os bancos ficaram com o património. Uma parte foi construída, outra ficou a meio, o resto é terreno em bruto. Os terrenos continuam lá e o reordenamento do território foi feito. O que é que se perde aqui? Perde-se as ações dos acionistas das empresas que estavam financiadas e perderam o valor das suas ações e as entidades que financiaram ganham a propriedade dos imóveis que estão dentro da zona do plano de urbanização e poderão desenvolver os projetos futuramente. A questão é perceber se o promotor avançaria com o projeto se o dinheiro fosse todo dele, não é? A natureza dos projetos faz com que, penso que em nenhuma parte do mundo, os projetos avançam 100% com capitais próprios. Num trabalho de investigação que fizemos em 2014, seguimos o lastro de um conjunto de devedores do BPN cujos créditos tóxicos permaneciam no arquivo morto da Parvaloram, o veículo público que herdou os maus pagadores do Banco de Oliveira Costa. Os exemplos que então destacamos também vieram ao pote do Banif. Joaquim Coimbra, influente empresário do universo BPN. Irmãos Cavaco, sociedade promotora da Marina de Albufeira. Emílio Catum, promotor imobiliário e construtor civil do Montijo. Aprígio Santos, homem do imobiliário e do futebol. Ao todo, o universo empresarial, sob a sua batuta, foi à banca buscar 600 milhões de euros. E por falar em futebol, as empresas do ramo da construção civil, onde Luís Filipe Vieira tinha participação, acumularam milhões de euros de dívidas à banca, sobretudo ao BES. A história da banca portuguesa está carregada de negócios imobiliários que ruíram. O crédito fácil transformou os bancos nacionais nos novos promotores imobiliários, como se o negócio da banca fosse betão em vez do dinheiro. O crédito fácil acabou por promover um conjunto de projetos que, noutras circunstâncias, não existiria. Correm-se mais riscos que, ao primeiro contratempo, acabaram por se evidenciar maus negócios. Em Portugal
só vão presos a chamada arraia miúda. Nunca ninguém vai preso em Portugal. Já. Mas aqui quem é que eventualmente poderia ter de ser preso neste caso concreto, doutor? E esta ganância absurda, abjeta, levou a que se cometesse, em que a gestão das instituições fosse feita não em função do fim que elas serviam, mas em função de remunerações ou dos bónus que os próprios administradores recebiam. Vemos outra vez a face do capitalismo selvagem. E a ganância que se procura implantar a todo o custo na nossa sociedade tem consequências realmente desastrosas. Parece-me que houve nos bancos em geral, não só até em Portugal, mas no mundo inteiro, um certo desorbitar-se. E a partir de certa altura, o que se verifica é que os bancos acumulam negócios falhados. E para além de que alguns deles são objetos de autênticas quadrilhas que entram lá para saquear. Já lá vai o tempo em que os bancos eram assaltados por mascarados. Agora são assaltados pelos seus donos. Os grandes banqueiros, os grandes grupos económicos, usam as nossas poupanças para jogar na sua economia de casino, depois quando rebenta, não está lá o dinheiro das poupanças dos portugueses e o Estado é chamado novamente a intervir. O quão fácil é cometer crimes e fazer fraudes quando se controla um banco. E, portanto, há muitas portas, muitos alçapões que podem ser usados quando estamos a falar destes montantes e desta atividade económica. Não tiremos conclusões precipitadas de origem político-partidária. Deveria de haver quase um despir dos roubos político-partidários nesta matéria e de estarmos todos com o mesmo objetivo, que é apurar a verdade do que é que aconteceu. Eis-nos de novo no cenário das comissões parlamentares de inquérito ao sistema financeiro nacional. Desde a nacionalização do BPN, que o país assiste ao desfilar das figuras que geriram a banca portuguesa. Anos a fio a distribuir lucros aos acionistas, anos a fio a distribuir prejuízos pelo país à míngua. Os portugueses nos últimos anos pagaram já 19 mil milhões de euros à banca. Só entre 2007 e 2014, o déficit da República registou 13 mil milhões de euros em ajudas ao setor financeiro. O BPN Parvalorum não para de gerar prejuízos. Uma parte dessa fatia entrou diretamente no déficit, quase 2.600 milhões de euros até 2014. Juntem-se os quase 6 mil milhões de euros de empréstimos públicos à banca que ainda não foram pagos, o esforço de recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos e os 3 mil milhões de euros perdidos no desastre do Banif. Eu, como Presidente da Assembleia Geral, reuni e jantei e estive junto dos administradores do Estado e nunca ninguém a mim me disse é urgente arranjar, seja o montante que for, para impedir a liquidação do Banif. Por isso, a surpresa daquela solução é enorme, é incomensurável, é inimaginável a decisão, portanto, que é tomada. Não é propriamente uma surpresa do outro mundo, não é? Que o Banif, pela sua dimensão, pela forma como era gerida, era um banco pouco exigente, se quiser. Nós temos milhões de euros de crédito que não estão suportados em garantias. E, portanto, isto é, de facto, uma gestão danosa, digamos assim. Não há uma imparidade grossa que se possa conhecer, não há um ato de gestão danosa, não há um crime que se perceba que anda a polícia atrás e, portanto, não há nada. Apenas há uma declaração de um primeiro-ministro na televisão, numa conversa da treta. Miguel Sousa foi o último presidente da Assembleia Geral do Banif. Hoje é o principal adepto da teoria da conspiração. O social-democrata e vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira acredita que a resolução do banco foi um favor do governo socialista à Comissão Europeia. Eu acho que devia de ser investigado, porque até agora não existe uma justificação concreta que justifique a eliminação do Banif. A teoria da conspiração não é propriamente uma novidade no universo Banif. Já o fundador do banco fugia dela.
como diabo da cruz. São blindados, é uma pequena provocação, mas o dia vender a um grupo espanhol não, se fosse para ficar com uma interessante participação no Banco Espanhol. Se o Banif, se a minha intenção fosse vender o Banif já tinha sido vendido há muitos anos. Tempo e com muito retorno financeiro. E eu não precisaria de trabalhar tantas horas como trabalho por dia. 9 anos depois, há uma fatia do país empenhada em provar que o banco de Horácio Roque morreu às mãos dos espanhóis. Confesso que não posso concordar com essa apreciação e com essa tese. Eu acho que isso é uma espécie de manobra de diversão relativamente àquilo que é o essencial da questão. Carlos Pereira é o líder do PS na Madeira, liderança que exerce a partir da Assembleia da República, onde ocupa a cadeira de deputado, que lhe dá direito a um lugar na Comissão de Inquérito ao Banif. À distância, controla todavia a outra Comissão de Inquérito sobre o mesmo tema na Assembleia Legislativa da Madeira. Nós estamos a falar de um objeto muito claro da Comissão de Inquérito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que pretende exatamente desvendar a dimensão da promiscuidade que eventualmente tenha existido entre essas duas instituições e o impacto que essa promiscuidade teve no banco. Quase que já há uma conclusão propriamente dita em relação ao que aconteceu. O que se pretende saber, em alguns casos, são mesmo questões de envolvimento pessoal e direto. Se vamos ser claros, é natural. Eu estive como diretor regional de finanças 5 anos, depois estive 11 anos como secretário regional com a responsabilidade das finanças, com o plano e com a coordenação, e surgiu-me o convite de ser administrador não executivo de um banco novo, o Banif, Banco de Investimentos, e, portanto, não entrei em conflito de interesses. Ainda assim, essa função também o forçava, quase diria, a ter contactos diretos com o governo regional e com os investimentos em curso. As operações eram muito técnicas, como sabes. Paulo Fontes é hoje o número 2 de Alberto João Jardim na Fundação Social Democrata do PSD Madeira. Foi chamado à pressa pelo antigo presidente do Governo Regional para fazer o milagre de salvar as finanças da Fundação. A Fundação também expandiu-se ao mesmo tempo que toda esta fase imobiliária foi muito forte. Portanto, mas a Fundação, de alguma forma, viveu acima das possibilidades? Acho que todos nós fomos induzidos no crédito fácil. A Fundação Social Democrata tem uma dívida ao Banif de 6,5 milhões de euros. Sim, a maior parte do investimento também e das aquisições feitas pela Fundação Social Democrata tem o apoio do Banif. A herdade do Chão da Lagoa é a maior delas todas, é o maior imóvel, talvez dos maiores até da própria região, da cidade do Funchal, são 7 hectares. Comprados com o dinheiro do Banif, muito perto da zona onde Judas perdeu as botas. Palco da festa anual do PSD de Alberto João Jardim. O Partido Social Democrata de Lisboa é solidário conosco, ou então passem bem, muito obrigado, porque o nosso partido é a Madeira. Para se autonomizar do PSD nacional, o PSD regional, através da Fundação Social Democrata de Alberto João Jardim, tornou-se proprietária de todas as sedes do partido na região. Todas as freguesias tinham uma, às vezes mais. O PSD de Miguel Albuquerque apertou o cinto e começou a abandonar algumas sedes. Nos tempos da grande ilusão, a Fundação Social Democrata também construiu de raiz um centro de congressos que a falta de liquidez obrigou a alugar à pressa ao comércio chinês. Os chineses estão a entrar para aí dentro, os indianos a entrar para aí dentro e os países de leste a fazer concorrência a Portugal. E minhas senhoras e meus senhores, está-me a fazer sinal de que estão chineses aí, é mesmo bom pelos ouvirem. Mesmo bom porque eu não os quero aqui. Em tempo de guerra, não se limpam armas. O chamado jardinismo, em termos políticos, nunca teria sido possível, como aconteceu, se não fosse o Banif. Foi, de facto, o Banif que sustentou e possibilitou a existência, a tal dívida escondida, as tais obras sem
sem aprovação orçamental, etc. Durante um tempo, o Banif foi um pouco a tesouraria do Governo Regional. Foi, não é defeito. Não é defeito, porque o Governo Regional não está em falta com o Banif. Havia uma enorme cumplicidade entre o Banif, ou se quiser, entre o Comendador Horácio Roque e o Governo, em particular, o próprio Presidente do Governo. E conheci bem os dois e nunca os vi próximos demais naquilo que possa ter de negativo. Mas quando havia problemas de tesouraria, era fácil ao Dr. Alberto João chegar ao amigo Comendador Horácio Roque. Mas isso era não era recentemente, essa questão era mais no passado. Não? Qualquer pessoa que vem à Madeira e que tem acompanhado o desenvolvimento da região consegue perceber e entender onde é que o dinheiro foi colocado. Pedro Calado fora vereador durante o período em que Miguel Albuquerque liderara a Câmara Municipal do Funchal. Até à véspera da posse do Governo Regional, que Albuquerque hoje lidera, Calado era o número 2. À última hora, saiu de cena e fixou-se no Grupo AFA, o maior grupo de construção civil da Madeira e um dos maiores do país. Todas as infraestruturas que nós vemos, rodoviárias, que nós temos aqui na nossa ilha, se caracterizam por obras em que a AFA participou e ajudou a fazer crescer. O crescimento rápido da Madeira dependeu em grande medida da vontade do Governo Regional em fazer obra, da ampla liquidez do Banif e da capacidade de resposta do Grupo AFA, que fazia a obra e a cobrava. Há uma ligação feliz, foi um triângulo positivo e sustentado que fez com que hoje tivéssemos chegado onde chegamos. Dias antes do Banif ser resolvido, o Grupo AFA começou a tapar o maior buraco físico do banco na região. Horácio Roque e João Berardo tinham uma velha sociedade, dona a 100% da Siete Savoy, uma cadeia de hotéis descapitalizada. Nos tempos do dinheiro fácil, a dupla deitou abaixo o velho e histórico Savoy do Funchal com a intenção de construir esta montanha. Em 2009, esse foi mais um dos sonhos que parou. No final de 2015, o Grupo AFA abriu o cofre. Por 120 milhões de euros, comprou o buraco e os outros 2 hotéis da cadeia. Bem ou mal, o projeto teve aqui 6 anos parado e ninguém pegou. E o projeto ia morrendo e nós quase que o pegamos mesmo à última da hora, foi lá tirar mesmo no último fogo, e se não tivesse acontecido, se calhar a situação teria sido bem pior para todos. Por falar em hotéis de luxo. Eu sou engenheiro de formação, sou piloto por paixão, mas sou, acima de tudo, empresário por vocação. Estávamos em 2010 e Carlos Saraiva sujeitava-se a um ensaio sobre o luxo exibido numa grande reportagem da SIC. Nesse ano, só nesse ano, o empresário inaugurara 6 5 estrelas. Eu confesso-lhe que tentei sempre investir no contraciclo, porque na ponta de saída estou melhor preparado para poder satisfazer o mercado do que outros que ficam parados. Piloto, Carlos Saraiva vivia nas nuvens. Projetava, construía e geria os hotéis que inaugurava país fora, continente e Madeira. Pequeno pormenor. O dinheiro que investia não era dele. Era de centenas de fornecedores e dos depositantes dos bancos. BES, BCP, Banco Popular e Banif. Saraiva soube distribuir o risco. No total, foi buscar mais de 1.000 milhões de euros. Só um ano depois deste ensaio sobre o luxo é que os bancos e os fornecedores que financiaram Carlos Saraiva perceberam que tinham sido protagonistas de um ensaio sobre a cegueira. Em 2012, por falta de pagamento, os bancos assumem o controle e a gestão dos ativos do Império CS. Em 2013, as empresas de Carlos Saraiva submetem-se a um plano especial de revitalização. E eis chegado o momento dos fundos de recuperação. Para se libertarem de um negócio que não lhes pertence, os bancos venderam o património de Carlos Saraiva à ECS Capital. No final de 2014, a ECS criou uma marca chapéu para 10 hotéis que eram de Carlos Saraiva, a Now Hotels and Resorts. O negócio, comprado em saldo e libertado do peso das dívidas, voltou a gerar receita. Carlos Saraiva, que abrirá as portas da SIC ao ensaio sobre o luxo,
fechou-as a este ensaio sobre a cegueira. Saraiva deixou apiados fornecedores e carregou negativamente no balanço dos bancos. A queda do BES e do Banif, que direta ou indiretamente o país tem de pagar, foi feita destes empreendedores visionários. Mas a história ainda não termina aqui. Nos 1850 metros de pista do aeródromo de Pontessor podem aterrar e levantar os Airbus 320 ou os Boeing 737. Podem, mas não aterram, nem levantam. O investimento deste projeto, e quando digo projeto é todo o aeródromo municipal, nesta altura ronda os 27, 28 milhões de euros. Metade disso foi investimento total do município. 30 milhões de investimento numa autarquia com 17 milhões de euros de orçamento anual. Instalações topo de gama a preços de Alentejo Interior. Até o momento, no Aeródromo Municipal de Pontessor já trabalham cerca de 200 de pessoas e esperamos que até ao verão mais cerca de 100 postos de trabalho sejam aqui criados. No aeródromo de Pontessor, cada posto de trabalho efetivo custou 150 mil euros. A maior empresa do aeródromo de Pontessor é a Escola de Pilotos, propriedade do grupo G-Air. O cérebro chama-se Carlos Saraiva. Não, a relação com a engenharia Carlos Saraiva é exatamente igual à de todos os outros parceiros que estão aqui no aeródromo das empresas sediadas, como o engenheiro Ricardo Mendes, o engenheiro Pedro Sinogas da Take Ever, o engenheiro João da Airsor. Um aeródromo de engenheiros. Depois do percalço de 1.000 milhões de euros nos hotéis, o empresário Carlos Saraiva regressou às nuvens. Lá onde viaja Silvio Santos, 130 milhões de euros depois. Joaquim Coimbra, Emílio Catum, Aprígio Santos, o irmão Cavaco e todos os que abriram buracos nos bancos que perderam o norte nunca evidenciaram sinais exteriores de pobreza. Tem dias muita mortes. Se não é minha fã, julgo que já não vivia. A derrocada explica-se em números. Mas são os sentimentos das pessoas que contam a história. Nem querem me dar o juro, nem me deem. Tenho fé que Nossa Senhora de Fátima vai me ajudar. No meio do desespero, salva-se a fé e sobressai a ira. Às vezes é preferível não falar com ele. Ia ficar bravo e era capaz de... não sei. Eu não apareço porque não tenho coragem de enfrentá-los. Lesados, enganados e desempregados. As vítimas dos anos loucos do Banif. E deixa que o meu arte tenha muito cuidado com os bancos. Pecados capitais. Terça, no Jornal da Noite.